Que alegria e privilégio, mais uma vez, poder compartilhar da palavra com os queridos. Quero apenas lembrar que os meus olhos ainda, o meu olho, na verdade, não está ainda muito bom, mas essa semana, se Deus quiser e o médico descobrir o que é de fato, eu possa melhorar. E aí, semana que vem, vocês vislumbrem os meus lindos olhos azuis novamente. Tá bom? Eu quero continuar, queridos irmãos, a conversar com vocês, a meditarmos juntos a respeito de um termo que tem ficado muito popular nos nossos dias, hoje, né, no tempo que a gente tem vivido, mas tem sido muito deturpado, e nós precisamos relembrar isso à luz da palavra de Deus. Por isso nós estamos voltando lá no passado, para rever isso ao longo de tudo que a palavra nos ensina a respeito de relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamento comigo mesmo, com você mesmo, relacionamento entre irmãos, família, entre a sociedade civil e outras partes, né, que envolvem relacionamentos. A gente precisa relembrar isso, porque essa palavra tem sido muito deturpada, as ideias bíblicas a respeito disso têm sido muito deturpadas. Haja visto, se você prestou atenção, esteve ou online ou presencial na escola dominical de manhã, você ouviu um pouco sobre isso também. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, com o pastor Lucas, lá em Gênesis, capítulo de número 22, texto bastante conhecido de todos nós, Gênesis capítulo 22, nós leremos os 18 primeiros versículos desse capítulo. Trata-se de quando Deus pediu algo extremamente complexo e difícil para Abraão, né? Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 18. Diz assim o texto: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe então Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E respondeu ele: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia da praia no mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão bem-sucedidas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Vamos orar mais uma vez, queridos?
Pai querido, nós, diante da Tua palavra, somos rendidos e ficamos prostrados. O Senhor fala ao nosso coração de maneira muito preciosa, de maneira muito particular, de modo que, usando o mesmo texto, o Senhor fala conosco de maneiras diferentes, em momentos diferentes da nossa vida, e isso não vem de um livro ou de uma ciência humana, mas vem inteiramente do Seu poder e da forma como o Teu Espírito fala ao nosso coração. E é o que nós te pedimos nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame de graça sobre nós, abra o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas mais do que isso, que a Sua palavra, Deus, não fique apenas na nossa memória, não fique apenas na nossa lembrança, mas que ela possa, pelo Senhor, ser transformada em ações, em atitudes práticas, concretas, que nos levem a Te servir mais e melhor a cada dia, e também a cada dia nos fazer mais parecidos com o Senhor. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, diante de nós temos um texto que traz uma realidade que acredito que todos nós conheçamos muito bem, mas essa realidade não deixa de ser extremamente complexa de entender. Depois de uma vida muito longa, onde o Senhor tirou Abrão da terra dos pais, que era uma terra ímpia, idólatra, destacou Abraão para ir para um lugar onde o Senhor mostraria, ou seja, Abrão saiu da terra ainda que sem um destino claro, mas guiado pelo Senhor. Então ele passa por várias dificuldades no Egito, ele passa por batalhas, por lutas, povos hostis, ele passa por tribulações, por sofrimentos, por angústias, e ele passa por um tempo de espera. Nesse tempo de espera, ele está esperando que o Senhor cumpra uma promessa, feita na época quando o Senhor pediu para que ele saísse da terra onde ele habitava com a sua família. Deus prometera a Abraão um filho. No entanto, Abraão e Sara, sua esposa, já eram bastante idosos, eram jovens de outrora, bem de outrora, e já não podiam mais, pela parte física, pelas possibilidades biológicas, conceber. Mas a promessa do Senhor vai além da biologia, a promessa do Senhor vai além das nossas expectativas, ela vai além da nossa lógica, além das leis físicas. A promessa do Senhor cumpre apenas ao Senhor cumprir, e Ele cumpre do jeito e no tempo que Ele quiser. Sendo assim, Abraão então dá à luz, Abraão dá à luz não, né? Abraão, junto com Sara, concebe seu primeiro filho, Isaque. Algum tempo depois, então, nós chegamos no texto que nós estamos lendo agora. Depois de muito sofrimento, de anos e anos de angústia, esperando que a promessa fosse cumprida, lutando com a sua fé para que ela ficasse de pé o tempo todo, então o Senhor chega numa bela noite, estrelada, talvez num calor parecido com esse, calor de deserto. O Senhor então chega para Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, lenha, cutelo, e vai para um monte. Eu vou te mostrar qual monte é, e eu quero que você sacrifique o seu filho. Em outras palavras, para Abraão naquela noite, o Senhor estava dizendo: olha, Abraão, eu dei Isaque a você, dei o seu filho, mas agora eu quero ele de volta. Devolve ele para mim. Esse foi o pedido do Senhor para Abraão. Isso foi o que bateu no coração de Abraão naquela noite. E se não é assim com cada um de nós durante muito tempo das nossas vidas? Nós passamos muito tempo lutando por muita coisa, tentando conquistar diversos objetivos, grandes, variados, pequenos. Nós passamos o longo da nossa vida atrás de faculdade, emprego, casamento, família, realizações, conquistas, sonhos. E não tem nada de errado nisso. Mas, às vezes, essas possibilidades que a vida nos oferece se colocam diante de nós e diante da nossa fé.
Hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre fé. Um termo tão simples, mas é o termo que define o nosso relacionamento com Deus. Mas também é o termo que define todos os outros relacionamentos da nossa vida. Porque nós não nos relacionamos por causa do nosso amor. Nós não nos relacionamos, nós crentes, né? Não nos relacionamos por causa da paixão, por causa das afinidades diversas da vida, das oportunidades ou não, dos relacionamentos de trabalho. Nós nos relacionamos uns com os outros, nós nos relacionamos com Deus, e nós nos relacionamos conosco mesmo a partir da fé. Que fé? A fé que está absolutamente firmada, ou pelo menos deveria estar absolutamente firmada em Cristo Jesus. Nós nos relacionamos pela fé, porque a paixão acaba, os desejos acabam, as coisas desse mundo passam, os relacionamentos mudam, os lugares onde nós habitamos mudam, mas nós, como crentes, como filhos de Deus, como pessoas que foram encontradas e resgatadas do mar da iniquidade pelo Senhor, somos convidados a amar aos outros, amar a nós mesmos e amar a Deus, porque nós temos fé. Fé de que nada do que nós vamos passar nessa vida é em vão. Nada do que nós vamos passar nessa vida foge o controle do Senhor. Nada do que nós vamos passar nessa vida é desproposital, é inútil, é sem alguma relevância, sem que a vontade de Deus esteja permeando tudo o que acontece. Nós nos relacionamos pela fé, em lembrar de fé que nós estamos aqui para nos relacionar uns com os outros, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. E ainda além, porque o Senhor ainda nos permite ter uma vida eterna. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, não porque nós estamos aqui para ver amigos, não porque nós simplesmente nos sentimos bem na casa de Deus, ainda que isso seja verdade, não porque nós viemos ouvir uma palavra que talvez console e conforte o nosso coração e nos anime para uma próxima semana, como se a Bíblia fosse uma espécie de coach, mas nós estamos aqui porque nós cremos em Deus, porque nós cremos que, na verdade, nós não estamos aqui pela nossa própria vontade, mas nós fomos trazidos, ou nós que estamos aqui, ou aqueles que nos assistem pela internet nesse momento, ou em qualquer outro momento ao longo de quando esse vídeo estiver disponível. A verdade, queridos irmãos, é que Abraão nos ensina algumas lições a respeito da fé, que são fundamentais para que nós entendamos relacionamentos. E a primeira dessas coisas que nós podemos ver é que Abraão é obediente à ordem do Senhor. Aquilo que o Senhor pediu, ele simplesmente levantou, se preparou, porque ele não saiu despreparado, ele não simplesmente acordou Isaac e saiu. Ele preparou uma comitiva, ele tomou cuidado para preparar a lenha, para preparar o cutelo, para acertar todos os detalhes da logística daquela incursão à fé. Abraão tomou inclusive cuidado, e isso aqui é um comentário particular meu, não está escrito em lugar nenhum, a Bíblia não fala, nenhum comentarista fala, isso sou eu que estou dizendo, mas eu tenho para mim que Abraão tomou o cuidado de não avisar a Sara, porque senão ele não saía de casa, e quem seria morto não era Isaac, né? Abraão se prepara para obedecer ao Senhor, não é algo do nada, não é algo de imaturidade, ele se preparou porque, de fato, essa obediência, ela não veio do nada. Ninguém obedece a Deus, irmãos, por absolutamente nada. Mas Abraão obedeceu a Deus porque ele sabia, por experiência própria e pela fé, que tudo o que Deus havia falado com ele até aquele momento havia se cumprido. E não havia nenhum outro motivo. Nada poderia ser diferente se Deus estivesse falando algo, ainda que pareça ilógico, ainda que desafie todas as leis humanas, ainda que desafie a lei da física, da vida ou da morte, aquilo que o Senhor estava pedindo tinha propósito. O Senhor sabia o que ele estava pedindo,
E se é o Senhor que está pedindo, nós podemos obedecer, mesmo sem questionar. Nós não precisamos questionar as ordens do Senhor. Nós não precisamos questionar a fé, ainda que tentem dia após dia abalar a nossa fé, mudar aquilo que nós cremos, desacreditar aquilo que a palavra diz, desacreditar a nossa fé, tentar mostrar para nós que aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor é inútil, é em vão. Mesmo assim, nós estamos aqui. Nós permanecemos fiéis, nós permanecemos obedientes pela fé. Porque essa fé não é uma fé, eu vou dizer isso, tá? A fé não é uma fé cega. A fé é uma fé que consegue perceber as coisas. A gente consegue perceber, não é algo pular no abismo escuro sem qualquer segurança. Mas é saber que estamos sendo guiados pela boa mão do Senhor, mesmo pulando no abismo. Nenhum de nós, e o Senhor mesmo, não pede isso em lugar nenhum da sua palavra. Pula aí no abismo que talvez, se eu tiver afim, eu te seguro. Pelo contrário, o Senhor nos dá as garantias de que Ele cuida de nós antes de pular no abismo, durante o pulo e enquanto nós aterrissamos na vontade do Senhor. Abraão demonstra obediência, mas não uma obediência vã, uma obediência ignorante, desprovida de razão, mas uma obediência que foi construída, que foi forjada pela fé que ele tinha no Senhor, que cumpriu todas as promessas até então a ele. Mas o texto continua. Ele nos demonstra que, depois de toda essa preparação, há então esse momento da saída. Abraão acorda Isaque, eles preparam toda a comitiva e começam então uma caminhada. Uma caminhada que dura 3 dias, mas que com certeza no coração, tanto daqueles homens que talvez soubessem o que estava acontecendo, ou pelo menos desconfiavam, tanto no coração de Sara, que não sabia o que estava acontecendo, porque de certo não fora avisado, mas principalmente no coração de Abraão e Isaque. Isaque não sabia o que estava acontecendo até então. Talvez nem desconfiava por conta da sua idade ainda bastante jovem. Mas Abraão sabia. E eu queria que você tentasse, de alguma forma, imaginar como deve ter sido cada passo dessa jornada. Como seria se o Senhor tivesse pedido para mim e para você a coisa mais preciosa, ainda que a coisa mais preciosa que nós tenhamos seja a nossa própria vida. Mas não seja algo assim de imediato, que você toma de súbito e rapidamente obedece. Mas era uma obediência que demandava 3 dias de caminhada, carregando lenha, com a faca no cinto, muito provavelmente. Possivelmente uma caminhada que deve ter sido feita ou a cavalo, camelo, ou algum animal do gênero, ou talvez até mesmo a pé. E aí você imagine cada passo desse caminho. Onde cada passo do caminho você seria provado. Agora imagine que nesse caminho, talvez até mesmo o diabo estivesse caminhando perto de você. E aí a cada passo que você dá, ele dizia: olha o que você está fazendo. Volta. Olha o que Deus te pediu. Que Deus mal pediria algo assim. Por que você está fazendo isso? Não vale a pena. O que você vai ganhar com isso? Por que você está fazendo essa loucura? Durante 3 dias e 3 noites, caminhando no calor, olhando Isaque do lado, e talvez, eventualmente, silêncio quebrado por algumas conversas, mas ainda que, muito possivelmente, Abraão estivesse num silêncio talvez até fúnebre nesse momento. Num silêncio cruel, doloroso, cheio talvez de pesar. Ainda que a esperança estivesse no cantinho do coração, Abraão estava caminhando, rumo ao desconhecido mais uma vez. Rumo a acreditar em um Deus que não podia ser visto. E não é assim conosco? Nós estamos caminhando rumo ao desconhecido. Porque a única coisa que nos dá segurança
de continuarmos servindo ao Senhor é a fé. São as experiências que a fé nos promove. São as experiências que o Senhor mesmo nos dá. A caminhada, muitas vezes, traz justamente esse contexto de olhar para a sua vida e perceber que ali pode estar até mesmo as tentações, ou até mesmo a própria voz de Satanás no seu coração, dizendo, não valorize esse casamento, não precisa. Você não precisa passar por isso. Desista. Para que valorizar aquela amizade? Para que pregar o Evangelho? Por que amar a sua família? Por que caminhar mais uma milha? Por que entregar a sua capa e a túnica? Por que dar outra face, quando você pode bater também? Por que negar os prazeres do mundo, os prazeres da vida? Por que lutar contra a maré, se você pode simplesmente ser levado com tranquilidade pelos bons ventos do mundo e da vida e da sociedade, das ideologias? E a cada passo do nosso caminho, é isso que está diante de nós. São as tentações que se levantam, é a voz de Satanás no nosso ouvido, é a percepção de que muitas vezes a luta é em vão, de que não vale a pena realmente se sacrificar pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu Evangelho, pela igreja, pelo próximo. Talvez, durante muito tempo da nossa vida, é isso que vai acontecer. Nós vamos caminhar rumo ao desconhecido, sendo guiados, sustentados, única e exclusivamente por um fio, fininho, que é o fio da fé. Só que apesar desse fio ser fininho, apesar desse fio ser, aparentar uma fragilidade muito grande, nós bem sabemos, por meio da perseverança dos santos, que ainda que esse fio pareça pequeno, ainda que esse fio pareça de vento, que pode se romper a qualquer momento, o fio da fé que nos sustenta em Cristo Jesus é mais duro, é mais resistente do que qualquer metal que o ser humano possa inventar algum dia. É mais resistente, é mais durável que o diamante, é mais longo, é mais durável do que o tempo, porque ainda que esse tempo acabe, a fé nos sustenta para a vida eterna. Abraão caminhou esse momento duro, difícil, com o seu filho do lado, até que chegamos então em um momento quase derradeiro, onde talvez Isaac tenha percebido que algo estava errado. E aí então há uma martelada no coração de Abraão, porque o seu filho chega para ele e diz: pai, está aqui a lenha, está aqui a ferramenta de sacrifício, as pessoas estão aqui, a procissão está aqui, mas cadê o cordeiro? Nessa hora, talvez eu e você, se não sustentar, talvez não, com certeza eu e você, e mesmo Abraão, se não sustentado pelo fio da fé, pela obediência forjada na fé, pelo compromisso forjado na fé, pelo ideal de viver um relacionamento profundo de obediência com o Senhor, nós teríamos desistido. Realmente, filho, não está aqui o cordeiro, eu me enganei, vamos voltar para casa. Antes que a sua mãe se materialize do chão e resolva me matar. Vamos voltar, vamos desistir, não vale a pena. Isso não vale a pena. Mas ele continuou. E a única coisa que ele pôde dizer ao seu filho é: Deus proverá. A resposta de Abraão foi: eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, mas eu sei que eu estou sendo guiado pela boa mão do Senhor. Eu sei que o que me guia não é lógico, não é racional, mas é o Senhor. E aí não precisa ser lógico. Aí nós só precisamos de fé, nós só precisamos de obediência, porque é o Senhor que cumpre as promessas que Ele faz. É o Senhor que dá a direção para cada um de nós, é o Senhor que guia as nossas vidas, que controla os nossos passos, é o Senhor que nos impele a continuar caminhando rumo à vida eterna,
rumo a algo que nós não podemos ver, que nós ainda não podemos tocar, mas sabemos que está lá, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Aquele que prometeu não mente, aquele que prometeu não falha, não erra, não ilude, como os relacionamentos desse mundo fazem, como as ideologias desse mundo fazem, como as percepções desse mundo fazem, ou mesmo como a ciência faz. Mas aí, irmãos, para finalizar tudo, Abraão chega no monte, e ele ainda faz uma caminhada mais difícil, porque quando ele chega, ele pede para que as pessoas que estavam acompanhando deixassem eles irem sozinhos. E ali talvez tenha sido o momento mais difícil da caminhada. Mas então ele chega no lugar do sacrifício, e junto com Isaac prepara tudo. Eu não sei se a Bíblia não descreve como foi feito isso, mas ela diz que Abraão então amarrou seu filho junto à lenha em cima do altar, e eu não consigo nem imaginar como deve ter sido isso, mas talvez, se a gente puder pensar ou tentar imaginar, eu não creio que Isaac tenha sido amarrado ali por pura e simples, né, vontade, tranquilidade. Não, pai, tranquilo, pode me amarrar, sossegado. Suave, brother, tá ligado? Eu acho que não foi assim. Por outro lado, irmãos, nós podemos perceber que Abraão já era bastante idoso, e Isaac ainda era um adolescente, forte, muito provavelmente. A Bíblia não nos conta os detalhes, se ele deixou ser amarrado, se Abraão teve que fazer algum esforço para que ficasse ali, seja por meio da força ou por meio da palavra, mas aconteceu. E na hora derradeira, quando não há mais esperança, o Senhor age. Ele brada do céu, dizendo para que Abraão não fizesse isso, e aí então, Abraão estava certo, Deus proveu o cordeiro. Irmãos queridos, é assim na minha e na sua vida. Nós não temos esperança da vida eterna, nós não temos esperança de nos salvar, nós não temos esperança de lutar contra o pecado, porque ele sempre vai ser mais forte do que nós. Mas é Deus que provê a solução. A nós cabe a obediência, o compromisso e a fé. Fé que é dada pelo Senhor. Obediência que é dada pelo Senhor. Compromisso que é forjado e construído pela ação do Senhor nas nossas vidas. Mas eu quero encerrar mostrando uma coisa algo que é muito caro aos nossos corações. Porque Abraão estava em um monte. Não é isso que a Bíblia diz? Ele estava num monte, que o Senhor guiou ele para aquele monte, ele subiu junto com Isaac e ele estava no monte. Mas tem uma coisa profundamente curiosa, porque a poucos metros, nem quilômetros, a poucos metros dali, a gente pode olhar um quadro. Imagine que do lado direito está o cordeirinho pendurado pelos chifres, ali, né, amarrado nos galhos pelos chifres. A poucos metros dali, no outro monte, bem ao lado, estava o Senhor Jesus pendurado na cruz. Não é absolutamente profundo quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos isso? Tudo está nas mãos de Deus. Nada escapa à sua soberania, ao seu controle, ao seu reinado. E ainda que nós sejamos experimentados, a nossa fé seja forjada, seja construída, a nossa obediência seja construída nesses momentos de provação, o Senhor não deixa de estar no controle de todas as coisas. Ainda que pareça ilógico, irracional, ainda que o diabo venha ao nosso ouvido e dizer que isso não vale a pena, ainda que o nosso próprio coração de alguma forma se convença de que não vale a pena, nós não desistimos. Não porque somos forçados, mas porque o amor de Deus nos convence a continuar. Mas porque o amor de Deus nos convence a prosseguir.
mas porque o amor de Deus nos convence que a racionalidade não é nossa, mas é dele. O amor de Deus é que nos convence a continuar. É a vontade de Deus de se relacionar profundamente comigo e com você que nos faz continuar. Ainda que nós não saibamos como vai ser o céu, como vai ser a morte, como vai ser o fim, como vai ser a passagem, ainda que nós não compreendamos todos os aspectos da salvação, da vida, da morte, da criação, ou de qualquer outra coisa que nos escape o conhecimento, todas essas coisas estão sob o domínio de Deus. Não é sobre a vontade e o conhecimento, mas é sobre o domínio, porque o Senhor controla todas essas coisas. Ele guia as nossas vidas, como diz o Salmo 23, pelas veredas da justiça, mas não é a nossa justiça. É a justiça celestial, a justiça do reino, a justiça dele. Abraão não fugiu à obediência, mas o Senhor proveu um cordeiro. Porque esse sofrimento, esse desafio, essa provação não é para nós, mas ela foi para o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que Abraão, conduzido pelo Senhor, não precisou matar Isaque. Mas o Senhor usou a vida de Abraão e Isaque para cumprir a sua promessa, dizendo que todos os grãos da terra, a descendência seria maior do que as estrelas do céu, maior do que os grãos da terra, do que a poeira desse mundo. E nós estamos aqui porque nós somos descendência de Abraão. Nós somos a testemunha fiel de que Deus cumpriu a sua promessa. Mas além, porque Deus fez com que Abraão poupasse Isaque. Deus poupou Isaque. Mas no monte, logo ali ao lado, a palavra de Deus nos diz que ele não poupou o seu próprio filho. Em outras palavras, ele não poupou a si mesmo por amor de nós. E é isso, queridos irmãos, que nos faz nos relacionar com o Senhor. Não é a nossa vontade, não são os benefícios, as bênçãos, a graça, a misericórdia, mas o que nos faz continuar, o que nos faz relacionar com Deus, é o fato de que a vontade de se relacionar conosco é dele. E ele nos convence, não pela força, mas pelo amor. Não pela justiça, pelo medo do inferno, mas pela graça e pela misericórdia. O Senhor nos convence pela sua palavra, porque quando nós lemos a sua palavra, quando nós nos encontramos com a palavra que vai além do papel, e entra dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, nós então podemos perceber a ação de Deus. E ela não é algo memorável, não é algo que está na nossa memória, não é algo que está na lembrança, mas é algo que pode ser testemunhado. É algo que eu e você podemos sentir. E se talvez hoje você olhe para esse texto, para essa mensagem, aqui à noite, nesse calor, num dia que foi bastante bonito, acredito eu, nós podemos perceber, irmãos, que se ainda não é o caso, se você olha para tudo isso e fala, eu ainda não creio nisso, eu ainda não estou convencido, eu ainda não sei se é verdade tudo isso, eu ainda não consigo acreditar, eu ainda não consigo obedecer completamente, eu ainda não consegui firmar o meu compromisso eterno com o Senhor, eu ainda não acredito na salvação, eu ainda não desfruto da alegria da salvação, eu ainda me encontro com medo do pecado, com medo do inferno, das consequências da minha vida. Talvez hoje seja o momento preciso que Deus separou para que você possa refletir exatamente sobre isso. Porque se ainda não aconteceu, talvez seja hoje à noite. Mas para isso, nós precisamos simplesmente crer. Nós precisamos simplesmente entender e acreditar que todas essas possibilidades não dependem de mim e não dependem de você, mas elas estão sob o domínio do nosso Deus.
do Rei do Universo, daquele que criou todas as coisas, daquele que criou a realidade e a que a sustenta, daquele que nos garante a vida eterna por meio da salvação em Cristo Jesus, por meio do sacrifício feito na cruz, por meio da fé. A verdade, irmãos, é que você não precisa, em primeiro lugar, obedecer. Você não precisa simplesmente firmar um pacto, um compromisso. Mas em primeiro lugar, antes da obediência, antes do compromisso, antes da salvação, está a fé. Está crer em Cristo Jesus, como diz no texto mais conhecido de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu, você e qualquer um que crer nisso, crer nessa salvação, crer no amor incondicional de Deus, crer que Deus quer se relacionar incondicionalmente conosco, de maneira profunda, de maneira a não nos pedir absolutamente nada, de maneira gratuita. Depois disso, o Senhor mesmo nos ajuda a construir confiança, convicção, compromisso, obediência, arrependimento e qualquer outra coisa que seja necessário, que Ele mesmo julgue necessário. Se você crer no Senhor, se você crê no Senhor nessa noite, hoje é talvez uma boa noite para você reafirmar o seu compromisso, para você olhar para trás e perceber tudo que Deus já fez na sua vida, perceber que você está obedecendo não porque nós somos merecedores de qualquer coisa, mas porque nós somos guiados pelo Senhor. Mas se não é o caso, hoje é noite de crer no Senhor. É noite de entregar a sua vida de uma vez por todas a crer num Deus que ama, num Deus que é vivo, num Deus que é real. Mas você só pode testemunhar da realidade de Deus, de quem Deus é completamente, se você crer. Mas, queridos, nós não cremos por nós mesmos. A fé vem de Deus, não de nós, para que eu e você não precisemos nos gloriar. Então, se você ainda tem alguma dificuldade na sua fé, se o fio da sua fé parece muito frágil, hoje é o momento de pedir: Senhor, fortalece a minha fé, me dá mais fé, aumenta a minha fé, ou que eu possa perceber esse vínculo, esse fio, que Ele possa sustentar a minha vida, porque eu ainda não tenho Ele. Que o Senhor possa derramar de fé no meu coração por meio da palavra. Que assim o Senhor derrame de graça sobre nós e nos abençoe de maneira muito particular, muito profunda e extraordinária nessa noite e em todos os momentos da nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé, abaixar a sua cabeça nesse momento, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Orar junto comigo se você já crê no Senhor, se você tem uma fé inabalável, porque a fé é inabalável, é o Senhor que garante isso. Se esse é o seu caso, ore pedindo mais fé, mais compromisso, mais obediência, mais forças, mais convicção. Mas se não é o seu caso, se você ainda precisa de fé, peça ao Senhor convicção, peça que o Senhor te convença, que o Senhor se apresente a você, que o Senhor renove pactos, renove aliança, renove a obediência, renove o arrependimento do nosso coração, mas que o Senhor dê fé, na medida que Ele quiser, para cada um de nós. Vamos orar? Ó Deus, nós dependemos do Senhor, inteiramente nós dependemos de Ti. Não há nada que nós podemos fazer que nos garanta acesso à salvação ou mesmo acesso ao Senhor. Nada que nós podemos fazer pode mudar a nossa vida, pode mudar os desígnios do Senhor. Ah, Deus, mas quando nós entendemos quem o Senhor é, quando nós acreditamos no Senhor, quando nós vivemos pela fé, quando nós somos capacitados pelo Senhor à obediência, ao compromisso, ao arrependimento de pecados, a uma vida de santidade, de entrega ao Senhor, aí nós podemos ver
com os nossos próprios olhos, nós podemos testemunhar, nós podemos sentir, nós podemos testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós podemos perceber o que o Senhor faz, nós podemos ver o que o Senhor faz, o que o Senhor fez ao longo da história, seja na nossa vida ou na vida daqueles que vieram antes de nós. Nós não podemos, ó Deus, nos relacionar com o Senhor, mas por meio da sua graça, bondade, misericórdia, amor incondicional, por meio do sacrifício do Calvário, feito na cruz, pago com o sangue do Senhor Jesus, nós podemos perceber e podemos ser pelo Senhor conduzidos a um relacionamento que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá de bom grado, de graça, por amor, por misericórdia, porque assim o Senhor se sente glorificado. Nós glorificamos o Senhor quando acreditamos em Ti. Nós glorificamos o Senhor quando obedecemos a Tua voz, quando obedecemos a Sua palavra de maneira incondicional, de maneira completa, de maneira direta, de maneira a nos entregar totalmente, não parcial, baseado naquilo que a gente quer, nos nossos sonhos ainda não realizados, nas nossas fantasias, na nossa ideologia, ou na forma como nós acreditamos, ou mesmo no nosso conforto. Mas o Senhor nos tira da zona do conforto, não à força, mas com o convencimento do amor do Senhor, que foi capaz de não poupar o seu próprio Filho por nós. Nos dá convicção nessa noite disso. Aumenta a nossa fé, por meio da sua palavra, por meio da exposição da sua palavra, da nossa leitura diária, das nossas devocionais, do nosso culto público e do nosso culto particular, que não começa e não acaba aqui, mas que dura toda a eternidade. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, que o Senhor nos ajude nas nossas lutas contra o pecado, que o Senhor fortaleça a nossa obediência, o nosso compromisso, que o Senhor sustente as nossas vidas por meio da fé, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua justiça, das suas ações soberanas. Que o Senhor possa nos sustentar pela fé, pela esperança de que não precisamos nós lutar, que nós não precisamos pagar o preço, porque o preço já foi pago, o Senhor já pagou na cruz do Calvário, e hoje nós temos livre acesso a um relacionamento profundo, a um relacionamento perfeito, a um relacionamento intenso, cheio da Tua glória, da Tua bondade, da Tua graça, um relacionamento que não é medido pelo tamanho dos nossos pecados, porque eles já foram pagos na cruz do Calvário, mas é um relacionamento que é gratuito, baseado somente no amor intencional do Senhor de se relacionar comigo e com cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, seja aqui ou seja em algum momento que esse vídeo seja exibido. Que nós possamos crer, que nós possamos ser conduzidos a crer no Senhor, que o Senhor nos encha de fé, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Dai-nos uma semana, ó Deus, de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória contra os nossos pecados, de vitória contra o maligno. Que o Senhor nos dê uma semana onde nós podemos testemunhar desse relacionamento intenso com o Senhor. Que nós tenhamos uma vida, não só essa semana, mas uma vida onde nós desfrutamos de intensidade, de um relacionamento intenso, não de mornidão ou de um relacionamento frio, mas de um relacionamento intenso, transbordante, cheio de alegria, da graça e do amor do Senhor. Tem misericórdia de nós, leva-nos em segurança para as nossas casas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os nossos irmãos e irmãs que nesse momento estão passando por enfermidade ou por algum sofrimento, por alguma tribulação, por alguma luta, seja essa luta contra algo físico ou contra o pecado, contra a tristeza ou qualquer coisa que se levante contra nós. Que o Senhor derrame de graça sobre esses irmãos, que o Senhor nos use também para confortá-los,
para estarmos junto com eles, sustentando-os naquilo que eventualmente o Senhor nos permitir fazê-lo. Derrama de graça sobre nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus incondicional e eterno, o fruto do Espírito do Senhor, a comunhão, os dons e tudo o que o Senhor pode nos proporcionar seja conosco, hoje e para sempre.